Eu nunca imaginei que estaria compartilhando essa história, mas aqui estou eu, uma mulher de 30 anos, finalmente pronta para expor tudo. Meu nome é Elara e esta é a saga de como minha vida mudou irrevogavelmente quando eu tinha apenas 13 anos. Naquela época, éramos o que você chamaria de uma família americana por excelência, mãe, pai e eu aninhados em nossa aconchegante casa de 2 andares na Rua da Acácia. Papai, um homem robusto com mãos calejadas, trabalhava na construção enquanto mamãe, com seu sorriso gentil, era guarda-livros em tempo parcial. Não estávamos nadando em dinheiro, mas nosso lar era repleto de risos e amor. Éramos felizes. Contudo, como uma onda traiçoeira que se choca contra uma costa pacífica, tudo se estilhaçou na terça-feira de manhã em que papai saiu para o trabalho. Num instante, ele estava beijando mamãe na porta, com uma marmita na mão e no próximo. Ele simplesmente desapareceu, assim sem mais nem menos. Mamãe, minha rocha desmoronou. Ela se tornou um fantasma em nossa própria casa, passando horas intermináveis olhando fixamente para o abismo. Eu, uma adolescente desnorteada, tive que crescer da noite para o dia aprendendo a me virar em um mundo subitamente desprovido de sua âncora. Então, cerca de 6 meses após o silêncio ensurdecedor da ausência do papai ter se instalado, mamãe me chamou para a mesa da cozinha. Suas mãos tremiam enquanto ela segurava sua caneca de café fumegante, um hábito nervoso que eu havia aprendido a reconhecer. Elara querida, ela começou, sua voz fina e trêmula. Preciso te contar algo importante. Conheci alguém, ela confessou desviando o olhar. O nome dele é Ruben e ele me faz sentir feliz novamente. Um calafrio me percorreu. Em retrospecto, os sinais estavam lá, mudanças sutis que eu havia registrado subconscientemente, as chamadas sussurradas tarde da noite, seu súbito interesse em sua aparência, os recados misteriosos que a levavam embora por horas. Mas as palavras ainda caíram como um golpe físico quando ela anunciou que Ruben se mudaria para cá junto com sua filha de 6 anos, Luna. Mas mamãe... Eu protestei as palavras, engasgando em minha garganta. Só faz 6 meses desde que o papai se foi. Eu sei, querida. Ela me interrompeu sua voz, endurecendo com uma nova severidade que eu vinha ouvindo com mais frequência. Mas a vida segue. Ruben é um bom homem e Luna precisa de uma figura materna. Podemos ser uma família novamente. Uma família. Era assim que ela chamava. 2 semanas depois, Ruben chegou sua caminhonete transbordando de caixas de seus pertences e uma pequena menina loira que olhava para nossa casa familiar como se fosse o castelo da Cinderela. Luna era uma coisinha miúda com olhos azuis brilhantes e trancinhas saltitantes, a própria imagem da menininha fofa que mamãe sempre elogiara. Olha para ela, Elara! Mamãe exclamava, observando Luna colorir na mesa da cozinha ou brincar com suas bonecas. Ela não é preciosa. Ela precisa de tanto amor e atenção nessa idade. Sim, ela precisava de atenção e mamãe estava mais do que disposta a cobri-la com isso, cada gota de afeto que possuía, deixando um vazio ressecado onde minha própria conexão com ela costumava estar. Eu assistia uma observadora silenciosa, enquanto minha mãe se transformava na madrasta carinhosa, enquanto eu, sua carne e sangue, desaparecia no fundo, tornando-me invisível em minha própria casa. A dura realidade da minha nova existência me atingiu como um tapa durante o jantar, cerca de 1 semana depois que eles se mudaram. A mãe de Ruben, uma mulher formidável chamada Marlene, que logo se tornaria o flagelo da minha existência, viera para a ceia. Ela lançou um olhar superficial em minha direção e declarou: "Oh meu Deus, que menina grande você é!" Então, antes que eu pudesse reagir, ela estendeu a mão e beliscou minha bochecha, seus dedos longos e ossudos cravando em minha pele como garras. Que rosto bonito. Ela cantarolou, seu sorriso nunca alcançando seus olhos frios. Mas você sabe, Ruben, esta casa seria absolutamente perfeita se... Ela deixou a frase no ar, mas as palavras não ditas pairavam pesadas no ar. Eu vi o jeito que ela me olhava, como se eu fosse uma mancha teimosa no retrato familiar impecável de seu filho. Naquela noite, descobri hematomas vermelhos e irritados florescendo em minhas bochechas, onde seus dedos haviam cravado. Mas quando tentei mostrar à mamãe, ela apenas balançou a cabeça com desdém. A vida se estabeleceu em um novo ritmo, uma rotina da qual eu estava visivelmente ausente. Mamãe, Ruben e Luna se tornaram uma unidade impenetrável, um trio constantemente envolvido em atividades compartilhadas, passeios no parque, noites aconchegantes de cinema e risadas estrondosas, ecoando pela mesa de jantar com as piadas infantis de Luna. Enquanto isso, eu era cada vez mais despachada para a casa da amiga de mamãe Clarice. Elara querida, mamãe dizia evitando meus olhos. Clarice precisa de ajuda com a pequena Lídia hoje. Você não se importa, não é?
e assim eu arrastava meus pés até a casa de Clarice, onde pelo menos alguém parecia genuinamente feliz em me ver. Lídia, uma criança de 4 anos, com cachos loiros saltitantes e um sorriso banguela que poderia derreter geleiras, me cumprimentava com um grito alegre de Elara, Elara! As horas passadas brincando com Lídia se tornaram destaques inesperados em meus dias de outra forma monótonos. Construíamos fortes elaborados de cobertores, fazíamos festas de chá imaginárias, com sua bicharada de pelúcia e mergulhávamos em livros de histórias fantásticas, minha voz se transformando em um elenco de personagens engraçados. Clarice se juntava ocasionalmente oferecendo sorrisos calorosos e perguntas genuínas sobre minha vida escolar, realmente ouvindo minhas divagações de adolescente. Parecia normal como uma família deveria se sentir. Em casa, no entanto, a atmosfera era sufocante. A mãe de Ruben Marlene praticamente havia se instalado permanentemente, ou pelo menos era o que parecia. Ela era uma presença constante, rearranjando móveis com um ar de autoridade, criticando os tratamentos de janela e oferecendo opiniões não solicitadas sobre cores de tinta. E mamãe ansiosa para agradar pulava para implementar cada uma de suas sugestões. Estas paredes devem ser em tom casca de ovo, não creme, Marlene declarava, e antes que eu percebesse, mamãe estava na loja de ferragens local, agonizando sobre amostras de tinta. Os móveis da sala de estar precisam ser rearranjados para um melhor feng shui. Ela insistia e mamãe passava o fim de semana inteiro se esforçando para mover sofás e poltronas pesadas. Mas o passatempo favorito de Marlene continuava sendo me atormentar. Ela agarrava minhas bochechas entre seus dedos afiados e ossudos, apertando até eu achar que minha pele iria rasgar. Ainda não segurando o garfo corretamente vejo. Ela zombava seu aperto se intensificando. Que modos à mesa tão pobres! Sua mãe realmente deveria ter te ensinado melhor. Ou ela me pegava encolhida no sofá com um livro. Olha para ela encolhida assim, não admira que tenha uma postura tão terrível. Beliscão. Você nunca pegará minha aluna sentada assim. Ruben, a sua maneira era tão ruim quanto. Se eu acidentalmente derrubasse um copo enquanto lavava a louça ou deixasse cair um prato, ele explodia em um ataque de raiva. Você tem ideia de quanto isso custou? Ele berrava seu rosto ficando de um vermelho perigoso. Claro que não. Você nunca ganhou um centavo na sua vida, não é? Apenas uma parasita vivendo do meu trabalho duro. Me desculpe. Eu murmurava, minhas mãos tremendo enquanto tentava limpar a bagunça. Desculpas não substituem as coisas, não é? Ele continuava sua tirada. Você come minha comida, veste roupas que eu pago, mora na minha casa e o que você contribui, nada. Apenas quebra coisas e faz bagunças. Cada vez que um desses incidentes ocorria, eu instintivamente olhava para a mamãe, esperando por um vislumbre de apoio, uma palavra de defesa. Mas ela permanecia visivelmente ocupada se ocupando com a limpeza ou cuidando de Luna, fingindo propositalmente não ouvir. O renascimento e a independência. No dia em que completei 16 anos, uma rebelião silenciosa acendeu dentro de mim. Eu não estava mais disposta a ser a parasita de Ruben. Acordei antes do amanhecer naquela manhã e percorri o bairro colando panfletos feitos às pressas, anunciando serviços de passeio com cães. No fim da tarde, eu tinha 3 clientes agendados. Você quer passear com cachorros? A senhora Carmela, que morava 2 ruas adiante, perguntou ceticamente quando bati em sua porta. E todo aquele trabalho escolar que os adolescentes têm hoje em dia. Posso gerenciar ambos, eu a assegurei tentando projetar um ar de confiança que não sentia inteiramente. Tenho boas notas e sou muito responsável com animais. Ela permaneceu em dúvida, mas entregou a guia de seu Golden Retriever mesmo assim. Tudo bem, vamos tentar. Max precisa de um passeio todos os dias depois da escola. R$ 10 por passeio. Aquilo foi apenas o começo. Logo eu estava fazendo malabarismos com passeios para 5 cães diferentes cuidando dos gêmeos, Pereira agitados nos fins de semana e ajudando o velho Sr. Antônio sem parentesco com Marlene, felizmente com suas compras de supermercado. Clarice me contratou oficialmente como babá de Lídia depois da escola, o que parecia estranho, já que eu vinha cuidando dela de graça o tempo todo. Eu economizava meticulosamente cada centavo que ganhava, resistindo às tentações de doces filmes e às compras frívolas que consumiam meus colegas de classe. Depois de 3 longos meses, eu tinha o suficiente para comprar o que tanto desejava um smartphone. Nada extravagante, apenas um modelo básico em promoção, mas era meu. No dia em que o trouxe para casa, um sorriso genuíno se estendeu em meu rosto. Eu possuía algo que era unicamente meu, algo que ninguém poderia alegar ter pago. Eu estava configurando o telefone em meu quarto quando Luna, agora com 9 anos e com o irritante hábito de entrar sem bater, invadiu. "O que é isso?" ela exigiu, apontando um dedo impecável para minha nova posse.
É meu telefone novo, eu respondi esforçando-me por um tom neutro. Comprei com dinheiro dos meus trabalhos. Os olhos de Luna se arregalaram de avareza. Mas eu quero um telefone. Antes que eu pudesse impedi-la, ela disparou escada abaixo, sua voz estridente ecoando pela casa enquanto ela chamava Ruben. Ouvi seus passos pesados subindo as escadas e um nó de pavor apertou em meu estômago. O que há de errado, princesa? Ele perguntou da minha porta, seu olhar imediatamente se fixando no telefone em minha mão. Elara tem um telefone e eu quero... Luna choramingou, apontando para mim acusadoramente. O que se seguiu ainda me faz ferver de raiva incandescente. Sem uma palavra, nenhuma única sílaba, Ruben atravessou o quarto, arrancou o telefone da minha mão e o entregou a Luna. Papai resolveu, querida. Ele cantarolou, ignorando completamente minha existência. Eu estava tão consumida pela fúria que minha visão ficou turva. No dia seguinte, na escola, confiei tudo à minha professora de português, a senhora Saraiva, o telefone roubado, o menosprezo implacável de Ruben, a indiferença arrepiante de mamãe. Ela ouviu com tranquila preocupação então, gentilmente, me guiou até o escritório do diretor. Naquela tarde, mamãe foi chamada da escola. Eu não estava presente na reunião, mas podia ouvir os sons abafados de vozes exaltadas filtrando pela porta fechada. Quando mamãe emergiu, seu rosto estava vermelho de raiva, mas ela segurava meu telefone na mão. Ela o jogou em mim, sem me encarar. Aqui. Ela cuspiu por entre dentes cerrados. Espero que esteja feliz agora. Naquela noite, depois que Luna choramingou por horas sobre a injustiça de perder seu telefone, mamãe me encurralou em meu quarto. Como você ousa? Ela sibilou sua voz um sussurro venenoso. Como você ousa ir pelas nossas costas assim? Você tem ideia de quão embaraçoso isso foi. Você não é nada além de uma traidora. Essa foi a última coisa que ela me disse por 2 semanas agonizantes. Ela e Ruben me trataram como se eu fosse um fantasma passando por mim, como se eu fosse invisível falando ao meu redor, como se eu não existisse. Mesmo no jantar, eles passavam os pratos bem na minha frente sem reconhecer minha presença. O voo e o novo começo. 2 anos se arrastaram da mesma maneira, eu trabalhando incansavelmente em meus vários empregos tentando manter um perfil discreto em casa e me dedicando aos estudos com uma determinação feroz. Eu sabia que a educação era minha única rota de fuga viável. Quando o último ano finalmente chegou, eu me inscrevi para todas as bolsas de estudo que pude encontrar minhas esperanças presas naqueles finos pedaços de papel. No dia em que a carta de aceitação chegou da Universidade Estadual, quase vomitei, com um potente coquetel de ansiedade e antecipação. Esperei até estar sozinha em meu quarto, o silêncio amplificando o batimento cardíaco frenético, antes de rasgar o envelope com as mãos trêmulas. Prezada senhorita Silva. A carta começava. Temos o prazer de informar. Tive que reler a frase 3 vezes antes que as palavras se registrassem, antes que o peso incrível de seu significado se assentasse sobre mim, bolsa integral. Eles estavam me oferecendo uma bolsa completa. Eu consegui. Eu ia para a faculdade e não precisaria implorar a Ruben por um único centavo. Em um momento ingênuo de otimismo, imaginei que essa notícia pudesse despertar um vislumbre de orgulho que finalmente fizesse mamãe me ver novamente. Esperei até o jantar daquela noite, quando os 3 estavam sentados ao redor da mesa, sua dinâmica usual de exclusão em pleno vapor. Mamãe Ruben, eu comecei meu coração batendo um ritmo esperançoso contra minhas costelas. Tenho uma boa notícia. Fui aceita na Universidade Estadual. O quê? O garfo de Ruben chacoalhou contra seu prato o som agudo cortando a frágil esperança no ar. Você se inscreveu na faculdade sem me dizer quem você pensa que é, morando na minha casa comendo minha comida e tomando decisões assim pelas minhas costas. Mas é uma bolsa integral. Eu me apressei em explicar, minha voz tremendo ligeiramente. Você não terá que pagar nada. Maldito seja se eu pagaria alguma coisa. Ele cuspiu seu rosto contorcido de fúria. Nem um único centavo para uma parasita ingrata como você. Sempre se esgueirando, sempre tramando algo. Virei-me para a mamãe, meus olhos implorando por apoio, por compreensão. Ela olhou para o prato, empurrando a comida mecanicamente com o garfo. Mamãe, implorei, minha voz embargada. Por favor, diga algo. Por que você não está me defendendo? Ela finalmente ergueu o olhar, mas o calor que eu buscava desesperadamente estava ausente, substituído por uma frieza arrepiante.
Por que eu deveria? Ela retrucou sua voz afiada e acusatória. Você nunca demonstrou qualquer respeito por esta família. Você nunca aceitou Ruben. Tudo o que você fez foi tentar destruir meu casamento desde o primeiro dia. Respeito. Algo dentro de mim se quebrou um fio frágil, finalmente rompendo sob os anos de dor acumulada e raiva latente. Respeitá-lo, eu engasguei minha voz embargada pela emoção. Ele é um valentão, uma pessoa terrível, não há nada a respeitar. O tapa veio do nada, uma pontuação brutal para minha explosão. Num instante, eu estava ali tremendo de raiva justa, e no seguinte minha bochecha ardia com uma dor lancinante, a mão de mamãe ainda erguida no ar. Saia! Ela sussurrou, sua voz carregada de uma fúria venenosa que eu nunca havia presenciado antes. Então mais alto sua voz, subindo a um grito, saia da minha casa. Instintivamente toquei minha bochecha ardente, sentindo como se tivesse tropeçado em um pesadelo grotesco. Fugindo para o andar de cima minha mente, um turbilhão de choque e descrença. Em um torpor, peguei minha mochila, enchendo-a freneticamente com as roupas que consegui alcançar meu telefone, meus preciosos documentos escolares e a ínfima quantia de dinheiro que havia economizado arduamente. Todo o resto, cada pedaço tangível da minha vida passada, teria que ficar para trás. Eu podia ouvir fracamente as risadas triunfantes de Luna e a voz retumbante de Ruben lá embaixo, mas tudo parecia distante, abafado e real. 10 minutos agonizantes depois, me encontrei na varanda da frente de Júlia, uma garota quieta da minha aula de biologia, a única pessoa que pude pensar em chamar em minha fuga desesperada. Quando ela abriu a porta e viu meu rosto manchado de lágrimas, a mochila sobrecarregada pendurada em meu ombro, ela não fez perguntas. Ela simplesmente me puxou para dentro e me envolveu em um abraço caloroso e reconfortante. Eu estava sentada à mesa da cozinha de Júlia, uma caneca de chamorro em minhas mãos trêmulas, tentando formular um plano de como eu navegaria pela faculdade estando essencialmente sem teto quando sua tia Mariana entrou. Então, você é a garota de quem Júlia tem me falado. Ela disse, seus olhos aguçados me avaliando da cabeça aos pés. Precisa de um emprego. Acontece que Mariana era proprietária de um pequeno e movimentado restaurante italiano no centro da cidade, e acima dele havia um apartamento-estúdio vago. Antes que eu pudesse compreender a enormidade da minha situação, ela estava me oferecendo ambos aluguel pela metade do preço, refeições gratuitas durante meus turnos e horários de trabalho flexíveis que se ajustariam à minha programação de aulas. O apartamento precisa de alguns reparos. Ela admitiu seu olhar varrendo a aconchegante cozinha de Júlia. Mas é limpo e seguro. Comecei como garçonete um turbilhão de tirar pedidos, entregar pratos e limpar mesas, absorvendo tudo o que podia sobre as complexidades do negócio de restaurantes. Mariana era uma mentora dura, mas justa, transmitindo conhecimentos práticos que nenhum livro-texto de negócios poderia ensinar. Observe como aquela mesa continua devolvendo comida. Ela observaria sua voz baixa e instrutiva. É por isso que documentamos cada reclamação, cada elogio. Detalhes importam neste negócio. O apartamento-estúdio era minúsculo, mal grande o suficiente para uma cama de solteiro e uma mini geladeira, mas era meu. Sem Ruben gritando sobre parasitas, sem Luna invadindo, sem bater, sem o olhar crítico de Marlene dissecando cada movimento meu. Apenas meu pequeno santuário, onde eu podia estudar, dormir e finalmente respirar sem o peso constante da desaprovação deles me oprimindo. O triunfo da nova Elara. No meu último ano de faculdade, Mariana, reconhecendo minha dedicação e aptidão, me promoveu a assistente administrativa, confiando-me mais responsabilidades. Eu me formei em administração em um sábado e estava de volta ao restaurante, pronta para lidar com horários, inventário e gerenciamento de pessoal na manhã de segunda-feira. Você tem um talento real para isso, Elara. Mariana me disse uma tarde, 2 anos depois que eu havia subido constantemente na hierarquia para gerente. Ela se recostou em sua cadeira de escritório, gasta, parecendo cansada, mas satisfeita. Júlia me disse que vocês duas têm conversado sobre uma parceria. Eu me mexi nervosamente na cadeira. Discutimos isso, mas... Bom... Ela me interrompeu, um sorriso cúmplice brincando em seus lábios, porque estou me aposentando. O restaurante vai para a Júlia, mas ela precisa de alguém que conheça este negócio por dentro e por fora. Alguém como você. Meu coração disparou. Você está dizendo... Estou dizendo que vocês duas devem administrar este lugar juntas. Ela declarou, seus olhos cintilando. Parceiras iguais. Você tem a experiência. Ela tem a paixão. Pode ser uma combinação poderosa. Júlia e eu ficamos acordadas até tarde naquela noite, abastecidas por café morno e uma visão compartilhada. Eu havia economizado diligentemente cada centavo dos últimos anos, um testemunho silencioso de minha determinação inabalável, e Júlia fervilhava com ideias inovadoras para modernizar o cardápio e expandir o alcance do negócio.
Nós podemos fazer isso, Elara, ela disse, seus olhos brilhando com entusiasmo contagiante. Nós realmente podemos fazer isso, torná-lo nosso. E assim o fizemos. Eu investi cada centavo que tinha no empreendimento e juntas transformamos o tradicional restaurante italiano de Mariana em algo unicamente nosso, um centro vibrante de criatividade culinária e hospitalidade calorosa. Nos anos seguintes, abrimos triunfantemente uma segunda unidade do outro lado da cidade. Às vezes, no silêncio tranquilo entre os picos de almoço e jantar, enquanto eu caminhava por nossos restaurantes movimentados, observando a orquestração suave da equipe e o murmúrio satisfeito de clientes felizes, meus pensamentos voltavam para minha família. 11 anos haviam se passado desde aquela noite brutal em que mamãe me deu um tapa e me baniu de minha própria casa. Eu sabia que eles ainda estavam na cidade, obtido de vislumbres ocasionais e cuidadosamente curados da vida de Luna nas redes sociais, mas agora habitávamos galáxias vastamente diferentes. O confronto inevitável. Uma tarde de outono fresca. Júlia e eu estávamos aninhadas em nosso escritório, acima da unidade do centro da cidade, cercadas por uma paisagem caótica de planilhas e planos de expansão, quando os sons animados de uma festa, chegando lá embaixo, subiram. Parece que a festa de noivado chegou, Júlia comentou olhando para a programação de reservas. 50 pessoas. Deve ser uma boa noite. Tínhamos uma tradição querida, algo que estabelecemos quando assumimos o restaurante, fazíamos questão de sair para cumprimentar nossos clientes, solicitar seus feedbacks e fazê-los se sentir genuinamente valorizados. Era um dos pequenos toques que nos diferenciavam. Vou lá checá-los. Eu disse vestindo meu blazer sob medida com o elegante logotipo do nosso restaurante bordado no bolso e prendendo meu crachá na lapela. Você termine com esses contratos de fornecedores. O crescendo de risadas e o delicado tilintar de copos aumentava à medida que eu descia as escadas. Uma festa grande como essa poderia se traduzir em negócios valiosos de clientes recorrentes, talvez até reservas de eventos mais lucrativas no futuro. Endireitei meu crachá, ostentei meu sorriso mais profissional e então eu os vi. Minha mãe estava sentada na cabeceira da mesa, seus cabelos grisalhos penteados em seu estilo impecável usual. Ruben estava rigidamente sentado ao lado dela, de alguma forma parecendo mais velho e ao mesmo tempo desconcertantemente o mesmo. E Luna estava radiante em um vestido de lantejoulas, sua mão entrelaçada com a de um jovem em um terno obscenamente caro. A festa de noivado da minha irmã. Por um instante, fugaz e de pânico, considerei uma retirada imediata um ato de desaparecimento silencioso. Mas antes que eu pudesse executar minha fuga, os olhos de mamãe se fixaram nos meus, e o reconhecimento glacial surgiu em suas profundezas. Bem vejam quem é, ela anunciou em voz alta, sua voz cortando o burburinho cordial, fazendo com que as cabeças se voltassem em minha direção. Nossa garçonete para a noite. O rosto de Ruben se contorceu naquele conhecido sorriso de desprezo. 30 anos e ainda servindo mesas. Não posso dizer que estou surpreso. Abri a boca para falar uma réplica já se formando em minha língua, mas mamãe me interrompeu rapidamente. Eu sempre soube que você terminaria assim, ela disse, sua voz escorrendo com uma satisfação venenosa. Olhe para sua irmã formada na faculdade economista, vai se casar com um homem maravilhoso. E você, ainda usando um crachá e aceitando ordens. Luna deu uma risadinha apertando a mão de seu noivo. Talvez ela lave nossa louça hoje à noite, não é, papai? Mostre-nos suas habilidades especiais. E os pisos também. Ruben, visivelmente cambaleante, o cheiro de álcool pesado no ar, levantou-se abruptamente. Na verdade, ele arrastou as palavras, vamos dar a ela algo para limpar agora mesmo. Aconteceu com velocidade chocante. Ele pegou um prato carregado com uma salada vibrante da mesa e o arremessou em minha direção com força brutal. O estilhaçar fez todos pularem, um grito coletivo ecoando pela sala. Senti uma sensação aguda e ardente em minha bochecha e instintivamente a toquei. Minhas pontas dos dedos saíram manchadas de vermelho. Ops! Ruben sorriu, seus olhos cintilando com malícia, enquanto ele olhava para o fino filete de sangue, traçando um caminho em meu rosto. É melhor pegar um esfregão, garçonete. Meu sangue gelou, depois ferveu. Enquanto eu estava ali, o calor pegajoso do meu próprio sangue na minha pele, 11 anos de mágoa reprimida e raiva incandescente, surgiram dentro de mim ameaçando explodir. Eu estava pronta para liberar cada palavra amarga, cada emoção crua que eu sempre quis arremessar neles. Mas antes que eu pudesse proferir uma única sílaba, a voz de Júlia calma e autoritária cortou o silêncio tenso. Acredito que esta situação requer atenção imediata, ela disse, dando um passo à frente com a confiança tranquila que havia absorvido de sua tia Mariana.
Ela segurava nosso contrato de serviço encadernado, em couro maleável e gravado com o elegante logotipo dourado do nosso restaurante. Júlia limpou a garganta e dirigiu-se à sala atônita. De acordo com nosso contrato de serviço seção 3.2, quaisquer clientes que abusarem verbalmente ou fisicamente de nossa equipe ou propriedade. Ela fez uma pausa a seu olhar, varrendo deliberadamente em minha direção. Serão imediatamente removidos das instalações. Propriedade. A boca de mamãe se abriu, um olhar de total descrença invadindo seu rosto. Do que você está falando? Ah, você não sabia. O sorriso de Júlia era afiado como navalha, um contraste marcante com seu calor habitual. Você está falando com Elara Silva, coproprietária deste estabelecimento e de outros 3 pela cidade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, denso com o choque não dito e a compreensão que nascia. Eu observei a cor sumir do rosto da minha mãe, enquanto ela finalmente realmente olhava ao redor do restaurante para as resenhas brilhantes, emolduradas, adornando as paredes, a decoração elegante, a clientela sofisticada, todas as evidências tangíveis de um sucesso que ela nunca se deu ao trabalho de reconhecer. Isso é impossível. Rubem balbuciou, mas eu pude ver os tentáculos insidiosos da dúvida rastejando em seus olhos. Além disso, Júlia continuou sua voz inabalável. Em casos de agressão, reservamo-nos o direito de rescindir o serviço imediatamente sem reembolso. Ela se virou para mim, sua expressão de apoio tranquilo. Elara sua decisão. Endireitei meu blazer, limpei deliberadamente o sangue da minha bochecha com as costas da mão e encontrei minha voz clara e firme apesar do tremor de adrenalina que corria por mim. Limpe as mesas. Eu ordenei meu olhar, varrendo nossa equipe atenciosa. Todos os 50 convidados precisam sair. Agora. Nossos garçons entraram em ação, movendo-se com eficiência praticada para remover pratos e copos. Foi então que ouvi o guincho familiar e irritante de Marlene, a mãe de Rubem, agarrando seu prato de massa como se fosse um artefato inestimável. Você não pode fazer isso. Ela gritou o mesmo tom estridente que ela costumava empregar ao repreender minhas maneiras à mesa de adolescente enquanto beliscava minhas bochechas. Esta é a festa de noivado da filha do meu filho. Um de nossos busboys. Miguel tentou educadamente pegar seu prato, mas ela o puxou de volta com força surpreendente, enviando um spray de molho marinara voando pelo ar. Socorro, socorro, eles estão me atacando. Ela lamentou dramaticamente. Rubem avançou seu rosto, uma máscara de raiva roxa. Tirem as mãos da minha mãe. Ele rugiu avançando em minha direção, seus punhos cerrados ameaçadoramente. Mas nossa equipe de segurança foi mais rápida. 2 guardas corpulentos rapidamente se interpuseram entre nós, enquanto um terceiro anunciava calmamente que a polícia já estava a caminho. Luna havia se desfeito em uma poça de lágrimas, sua festa de noivado perfeita e irrevogavelmente arruinada. Mamãe, faça alguma coisa. Ela soluçou seu rímel, escorrendo em manchas pretas pelo rosto. Mas mamãe apenas ficou ali, uma imagem de total perplexidade e derrota à mulher que uma vez me havia esbofeteado e me expulsado de casa, agora incapaz de sequer encontrar meu olhar. O último capítulo. Os 30 minutos seguintes foram um borrão de atividade caótica. A polícia chegou primeiro, colhendo meticulosamente depoimentos de várias testemunhas que haviam capturado a cena inteira em seus smartphones. Rubem, ainda gritando ameaças incoerentes, foi algemado e levado embora. Os paramédicos chegaram em seguida limpando e enfaixando eficientemente o corte em minha bochecha, enquanto os convidados restantes, um murmúrio abafado ondulando em suas fileiras, saíam do restaurante. Meu telefone tocou 3 dias após o incidente. Número desconhecido. Hesitantemente atendi. Elara. A voz de mamãe era mais suave do que eu a ouvira em anos, quase implorando. Por favor, não desligue. Permaneci em silêncio esperando. Olha... Sobre Rubem, a polícia está apresentando queixas. Você precisa retirá-las. Ele pode perder o emprego por causa disso. Não, eu disse simplesmente a finalidade da palavra, ecoando no silêncio do meu escritório. E desliguei. Em poucas horas, o ataque nas redes sociais começou. A primeira postagem de mamãe foi uma diatribe longa e melodramática, pintando-se como a vítima de uma proprietária de restaurante vingativa que havia arruinado maliciosamente a festa de noivado de sua preciosa filha. A sessão de comentários rapidamente se encheu de vozes simpáticas, pessoas prometendo nunca mais frequentar nossos estabelecimentos. Então Luna se juntou postando um desabafo choroso sobre sua meia-irmã psicótica que não suportava testemunhar a felicidade da irmãzinha. As postagens se espalharam como um incêndio por grupos de comunidades locais. Júlia me encontrou olhando para meu telefone, um nó de cansaço apertando em meu peito enquanto eu lia as mentiras vitriólicas.
Você sabe que temos tudo em vídeo, não é? Ela disse gentilmente, colocando uma mão tranquilizadora em meu ombro. O sistema de segurança que Mariana instalou anos atrás, ele aumenta e grava áudio automaticamente quando detecta vozes altas ou movimentos agressivos. A filmagem era cristalina, uma condenação arrasadora de seu comportamento. Você podia ouvir cada palavra as ameaças de Ruben, os insultos cortantes de mamãe, o choque violento do prato, o guincho ensurdecedor de Marlene. Eu postei. Nos comentários do desabafo da mamãe, disse Júlia, um toque de satisfação sombria em sua voz, com uma mensagem simples: aqui está o que realmente aconteceu. O vídeo explodiu da noite para o dia. Outros convidados da malfadada festa de noivado começaram a postar suas próprias gravações de telefone, corroborando nossa versão. Alguém até havia capturado o ângulo perfeito da tentativa valente de Miguel de recuperar a massa de Marlene, seu rosto contorcido de raiva, molho voando por toda parte, sua compostura profissional nunca vacilando. Aquele único clipe acumulou milhões de visualizações. Drama de restaurante se tornou um tópico em tendência localmente, depois nacionalmente. Blogs de comida pegaram a história. Festa de noivado da família desaba em restaurante da própria filha. Virou notícia de primeira página. As sessões de comentários transbordaram de pessoas compartilhando suas próprias histórias dolorosas de distanciamento familiar e pais tóxicos. As consequências foram rápidas e inegáveis. A empresa de Ruben, já cambaleando com a publicidade negativa em torno de sua prisão, não podia ignorar o vídeo viral dele agredindo sua enteada em seu próprio local de trabalho. Eles o rebaixaram discretamente para um papel menos visível. O tribunal impôs multas pesadas por agressão e danos materiais. Mamãe tentou desesperadamente fazer controle de danos, excluindo suas postagens inflamatórias, mas as capturas de tela, como sempre, viveram para sempre no éter digital. O local do casamento de Luna, mortificado pelo escândalo, cancelou sua reserva. Marlene a Banshee, empunhando massa, se tornou um meme da internet, seu rosto guincho estampado nas redes sociais. Observando a contagem de visualizações subir naquela filmagem de segurança, uma memória surgiu dos dias sombrios, depois que mamãe me expulsou, uma promessa silenciosa, que eu costumava sussurrar para mim mesma nas horas solitárias. Algum dia as coisas serão diferentes. Algum dia terei a chance de me reconciliar com minha família. Algum dia eles perceberão o que fizeram e tentarão consertar. Mas vê-los em meu restaurante naquela noite, testemunhando sua tentativa flagrante de me humilhar, mesmo depois de todo o meu sucesso duramente conquistado, mesmo depois de todos esses longos e árduos anos, finalmente entendi uma verdade profunda e libertadora. Algumas coisas não podem ser consertadas. Algumas pontes não foram feitas para serem reconstruídas. O vídeo viral, ironicamente, acabou sendo incrivelmente bom para os negócios. Mas não foi por isso que o mantive fixado no meu perfil. Eu o mantive lá como um lembrete claro tanto para mim quanto para qualquer outra pessoa que pudesse tropeçar nele, de que às vezes a forma mais verdadeira de um final feliz não é sobre perdão ou reencontros emocionantes. Às vezes é sobre aceitar que é perfeitamente aceitável, até é necessário seguir em frente e nunca olhar para trás. Seu valor não é definido pela aprovação ou aceitação de outros, especialmente aqueles que o tratam com desrespeito e crueldade. Não há problema em criar limites saudáveis, mesmo que esses limites envolvam o distanciamento de membros tóxicos da família. Sua paz e bem-estar são primordiais. Quais são seus pensamentos sobre essa história? Você já teve que criar distância de relacionamentos tóxicos? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. E se você achou esta história envolvente, por favor, curta este vídeo e assine nosso canal para mais narrativas instigantes.